E eu volto aqui no Estúdio Rural, hoje entrevistando a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campião. Ministra, no primeiro bloco a gente falava, a senhora estava explicando toda a parte de assistência técnica a esse agricultor familiar que precisa de uma atenção melhor para sair dessa situação de pobreza extrema. Mas nós temos ainda o desafio da comercialização. Sabemos que quanto mais perto essas comunidades estão dos grandes centros consumidores, mais fácil é para a garantia de renda. Mas como fazer no caso dessas famílias que a senhora nos explicava, que moram no interior do Nordeste, no semiárido, no interior do Norte, que tem dificuldade muito grande para oferecer mesmo a sua produção, que ele consegue produzir e tem dificuldade de oferecer a sua produção? De fato, Carolina, esse é um dos nossos grandes desafios. O que nós estamos organizando, já com base no grande sucesso que nós tivemos com um programa criado pelo presidente Lula, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a Conab se responsabiliza por comprar dos agricultores familiares o conjunto da sua produção e ou organizar isso em estoque ou fornecer para populações que precisam de cesta de alimentos, estão em situação de insegurança alimentar. Ao longo desses anos, nós acumulamos uma longa experiência pela Conab. Hoje, nós já temos 66 mil agricultores que vendem para a Conab em situação de extrema pobreza, que vendem para a Conab e com isso conseguem escoar sua produção. A Conab organiza esses pontos de coleta e distribuição e com isso ajuda os agricultores a se organizar, não só a vender, mas a aprender a tirar uma nota fiscal, a se organizar em cooperativas, a se organizar em associações e com isso criar um ambiente que seja um ambiente de negócios. Esse é um programa de grande sucesso e nós pretendemos ampliá-lo agora dentro do Brasil Sem Miséria. Nossa expectativa é passar de 66 mil agricultores para 255 mil agricultores extremamente pobres vendendo para a Conab. Dentro de um período de quanto tempo? Nesse período de 4 anos. Portanto, aumentar essa nossa esteira, garantindo que multiplicamos por 4 o número de agricultores que hoje fornecem para as compras públicas. Mas a Conab também está, junto com os governos estaduais, se dispondo a organizar esses produtores para coletar essa produção e colocar à disposição em pontos de distribuição que possam ofertar esses alimentos para a rede privada, rede de supermercados, pequenos varejistas regionais. Com isso, nós garantimos que o Estado brasileiro se responsabilize por fazer essa coleta. Nós estamos falando aí de agricultores que às vezes têm 3 hectares, 10 hectares, dificuldade de acesso, não só porque estão longe de centros urbanos, mas porque estão com dificuldade de acesso à própria estrada, não tem acesso objetivamente. Portanto, a Conab vai fazer essa coleta, vai colocar isso em pontos de distribuição, a Conab ou governos estaduais, e com isso nós também vamos ajudar essas populações a ofertar para a rede privada alimentos e outros bens produzidos. Que nessa parceria com a rede privada, a Conab entra como se fosse o antigo intermediário, mas é um intermediário público, é isso? Garantindo não só que a gente possa estar tendo essa coleta e uma distribuição de forma eficiente, porque nós queremos, é importante frisar isso, nós não queremos fazer um programa que não seja sustentável. Para que a rede privada compre desses agricultores, nós temos que ter uma oferta firme. Da mesma forma, esses agricultores têm que se preparar para vender e tem que ter alguém na ponta que compre, porque seria muito problemático se essa população se colocasse à disposição, produzisse, tivesse uma oferta e esses alimentos não fossem recolhidos. Portanto, essa equação ela tem que funcionar bem e é isso que nós estamos nos dispondo a fazer como setor público. Além dessa questão do transporte, a gente está falando aqui do governo entrando também para subsidiar preço, ou quando a gente fala nessa parceria com a iniciativa privada, é o mercado ou a indústria pagando o preço de mercado? Nós esperamos que o mercado pague um preço justo, não só um preço de mercado. Nós estamos nos colocando à disposição para cobrir parte dessa dificuldade, que é um custo de coleta desses materiais. Isso o Estado brasileiro está se dispondo a fazer, porque é a forma mais eficiente na nossa avaliação de garantir que as famílias não querem nada de graça. Elas querem produzir, elas querem ser eficientes, elas querem melhorar de vida e nós vamos estar viabilizando que isso aconteça. Então o Estado brasileiro entra fazendo essa coleta e, portanto, de certa forma, dá para dizer que isso é um subsídio
transporte, ao custo de transporte. Agora, o setor privado vai adquirir dessas famílias e vai adquirir diretamente. Nós não estamos comprando e repassando. Agora, a gente tem uma outra situação, que são os trabalhadores rurais. Estamos falando aqui daquele cidadão que ele presta serviço. Ou ele não é dono da própria terra, ou ele é um arrendatário. Tem um programa específico para ele, ministra? Tanto para o arrendatário, assim como o agricultor familiar, é um público que produz, que tem sua terra. Tá. Certo? Nós temos grandes linhas, 3 públicos. Esse que nós já falamos, que é o agricultor familiar, que produz na sua terra ou na terra de outros. O trabalhador assalariado, que já está incluído, porque ele tem um trabalho. Acontece o quê? Que ou ele tem um trabalho mal remunerado... Ou às vezes ele é safrista... Não, às vezes tem muita gente ainda trabalhando em situações difíceis no campo, sem carteira assinada, com de maneira trabalho irregular mesmo. Não, irregular. Sim. E sem acesso à água, sem acesso ao banheiro. Né? Então nós temos toda uma dificuldade que a gente chama de trabalho degradante no campo, que nós queremos operar sobre ele também. A forma de trabalhar isso, nós estamos usando o exemplo também muito bem sucedido da cana-de-açúcar, que ainda está em processo, mas no caso da cana, nós organizamos uma mesa tripartite, governo federal, sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal, sentamos junto com a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, com o conjunto dos atores e pactuamos uma transição, melhorando, fiscalizando e viabilizando que a gente tivesse uma transição de uma situação ainda degradante para uma situação de trabalho digno e decente. Da mesma forma, nós pretendemos trabalhar com as outras grandes cadeias, no caso do trabalho assalariado. Portanto, não será o caso de incluir esse trabalhador, porque ele já tem trabalho, ele já está incluído, mas de melhorar a sua condição de trabalho e levar para ele também Bolsa Família, educação, serviços. Tem uma terceira situação que eu gostaria de poder falar rapidamente, claro, que são os trabalhadores que moram em reservas extrativistas ou em florestas naturais, mais típica do norte, situações típicas do norte brasileiro. Nós, dentro do Brasil Sem Miséria, nós temos uma ação nova, que é o Bolsa Verde. Com o Bolsa Verde, nós vamos estar remunerando essas famílias, para além do Bolsa Família, com um recurso a mais, que são R$300 a cada 3 meses, para que essas comunidades, essas famílias, preservem esses bens esses ativos ambientais. É o que se discute muito hoje, inclusive, dentro da questão do Código Florestal. É ganhar para manter a floresta em pé. Só que nós estamos fazendo isso para populações extremamente pobres, que têm direito ao Bolsa Família. Nós estamos pagando um valor a mais, portanto, garantindo que elas também possam melhorar a sua condição de alimentação, de saúde. Isso, né, como o Bolsa Família está vinculado há condicionalidades, né? O Bolsa Família, só lembrando, ele cria condições para que essas famílias não só se alimentem bem, mas exige que se tenha como contrapartida que as crianças estejam em sala de aula, tenham atendimento à saúde e assim por diante. Portanto, nós temos essa vantagem no Bolsa Família, que não é só um programa de transferência de renda. E no caso do Bolsa Verde, começa quando? O Bolsa Verde, nós estamos fazendo o levantamento dessas famílias, imediatamente identificando essas famílias que são moradoras de reservas naturais, extrativistas ou de florestas, a gente já começa a pagar, porque isso foi uma medida provisória já assinada pela presidenta Dilma na última quinta-feira. Não necessariamente precisa ser já o agricultor atendido pelo Pronaf, por alguma linha do Pronaf. Não. Não. Mesmo que ele não tenha acesso ao Pronaf. Mesmo que ele não tenha Pronaf. O que, no caso do Bolsa Verde, ele tem que ser extremamente pobre e ele tem que morar numa reserva ou ter um ativo ambiental vinculado a uma floresta nacional, uma reserva extrativista. Então está voltado, é como se fosse um piloto de um pagamento de serviços ambientais para essa população extremamente pobre que mora em reservas, em áreas de conservação do governo federal. A população indígena também está inserida aqui? A população indígena está inserida, seja nesse tipo de atividade, se for característico, né, se a gente tiver um ativo ambiental que possa estar sendo mapeado, mas também nos outros programas. Parte, por exemplo, do programa de aquisição de alimentos, adquire alimentos de populações quilombolas e de indígenas. Tá certo, ministra. Olha, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Canal Rural e boa sorte, porque o seu desafio é grande. Obrigada a vocês, contamos aí com o apoio de todo mundo. A você em casa, muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.